Amigos do Bate-Bola Entrevista, hoje estamos no Ribeirão da Ilha para falar um pouco de um dos clubes mais tradicionais do nosso futebol amador, o clube mais antigo em atividade no estado de Santa Catarina. Ao meu lado, Edson Luiz Vieira, mais conhecido como Edinho, que faz um excelente trabalho com as categorias de base aqui do Bandeirante. E vai falar um pouco da história deste clube tão tradicional do nosso estado. Edinho, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola Entrevista. Prazer é todo nosso. E aproveitamos para agradecer a presença de vocês e parabenizá-los pelo trabalho, o apoio ao futebol amador. Edinho, vamos falar um pouco da fundação do Bandeirante, né, que vai completar aí no próximo dia 20 de junho 86 anos de fundação, clube mais antigo do estado em atividade, pelo que eu conheço. Fala um pouco de como é que surgiu o Bandeirante aqui no Ribeirão da Ilha. A gente tem o conhecimento por intermédio dos antigos, né, os nossos antepassados. O Bandeirante surgiu, às vezes o pessoal pensa que o Bandeirante é em virtude dos bandeirantes, não é. O nome Bandeirante veio de uma flor. Era no antigo clube do Bandeirante, no lado tinha uma flor vermelha, de nome Bandeirante, o que deu origem ao Clube Bandeirante. O Bandeirante foi fundado em 20 de junho de 1930. O clube, o campo, o seu João Pailasso, que era um circo que veio no Ribeirão. O seu João Pailasso, ele era o Pailasso do circo, e ele trouxe o futebol para o Bandeirante. Ele é um dos fundadores do Bandeirante, é o seu João Pailasso. E dali em diante, o Bandeirante foram chegando os moradores daqui, que foram se juntando a ele, e criaram a primeira diretoria, que vai longe. Eu não posso dizer quem foi o primeiro presidente, foi o seu Sebastião Barcelos. Se não me falha a memória, parece que ele foi o primeiro presidente do Bandeirantes. E o Bandeirante sempre foi aqui nessa região? Sempre. Hoje tudo está localizado nessa área aqui. Mas no início o Bandeirante era um clube bem pequeno, ali 100 metros daqui. Depois passou para o Bandeirante, que até pouco tempo é onde funcionava a sede social, que agora está fazendo acho que uns 9 anos, 8 anos, que foi vendido e foi construído tudo na área onde era o campo de futebol. O Edinho jogou nas categorias de base, jogou no adulto do Bandeirante. Fala um pouco desse teu início de carreira aqui no Bandeirante. Desde criança, né? Joguei nas categorias de base do Bandeirante, depois tive a oportunidade, a chance de jogar no primeiro time do Bandeirante. Joguei por mais de uma década no time de cima do Bandeirante, tive o prazer de jogar com os caras que fizeram a história do Bandeirante. Aquele Bandeirante que teve 120 e poucas partidas invicto. Eu tive o prazer de jogar com vários daqueles atletas. Célio, Ito, João, Osmar, Ercilo, por aí, que era uma legião de craques. Foram 123 jogos, se eu não me engano, aí. Que ano que foi isso? Foi se não me engano, de 69 a 72. Foram 3 anos de invencibilidade. E o Bandeirante... E você jogava em qual posição no clube? Eu era meia esquerda. Eu tive que esperar um monte, porque o maior jogador que eu vi jogar no futebol amador, um dos maiores que eu vi jogar em tudo, foi o Célio, e ele jogava na minha posição. Então eu tive que esperar muito para poder entrar no time. E o Bandeirante jogou muitas competições importantes aí no futebol amador da Grande Florianópolis, que você também participou, né? Seja como jogador, depois mais tarde como técnico. Fala um pouco dessa trajetória do Bandeirante nos campos aí da Grande Florianópolis. O Bandeirante foi em 1978, foi terceiro colocado da Copa Arizona. Eu era garoto, eu estava inscrito, mas não participei. Era um grupo muito forte. O Bandeirante foi o terceiro colocado do estado. O Bandeirante depois participou de várias outras competições, né? Mas competições oficiais, o Bandeirante começou a participar em 1989. O primeiro ano que o Bandeirante participou, que ainda não era liga. O campeonato era organizado pela Federação Catarinense. Era o Campeonato Metropolitano da Grande Florianópolis, né? Tinha a Copa Metropolitana, aí era a Grande Florianópolis, e tinha o Campeonato de Florianópolis, que aí já existia a Liga de São José, as outras ligas já existiam, e a federação que organizava todos os campeonatos. Porque a Liga de Florianópolis surgiu em 1996, né? Por coincidência, no mesmo ano, no mesmo mês de fundação do Bandeirante. É claro que o Bandeirante foi em 20 de 1930 e a Liga em 96. Né? No próximo mês também completa 20 anos de fundação. E o Bandeirante chegou a jogar nessa época fora do estado ou não? Não, a gente jogava amistosos, né?
Já jogamos em São Paulo, tivemos em Lages, aqui no interior, aqui alguns outros lugares, Joinville, mas fora competições oficiais só de Florianópolis. Você falou que era o meia esquerda, era o camisa 10, né? No Bandeirante. Marcou muitos gols. Algum jogo aí que está guardado aí na memória como marcante na sua vida como jogador, não? Não, gols não era a minha especialidade, não. Bem o oposto do Célio, que é o meu ídolo. Né? Que ele era artilheiro, ele dava assistência. Meu forte era mais de assistência mesmo. Marcava bem poucos gols. E algum jogo marcante aí nessa sua época de jogador? Eu acredito que o jogo que marcou muito para mim foi um jogo que eu estava me firmando no primeiro time, foi um jogo contra o Ajax, lá no campo da universidade. Nós ganhamos de 3-1 o Ajax, que tinha aquele timão, né? Que tinha sido campeão da Arizona, Copa Drey, se não me engano. E era um festival do Bandeirante, aniversário do Bandeirante. Aqui o jogo tinha terminado em 0-0. E como era de praxe na época, os festivais, na partida de honra, em caso de empate, o adversário levava o troféu. Aí o Ajax sugeriu da gente fazer o jogo lá na universidade. Aí nós jogamos com o Ajax lá na universidade e ganhamos o jogo de 3-1. Deixou marcado que foi um jogo que eu estava me firmando e era com certeza contra um dos melhores times do futebol amador e marcou bastante que eu tive uma boa atuação e a vitória foi importante para a afirmação minha e do time que a gente já estava com um processo de renovação. E qual era o ídolo no futebol profissional do Edinho durante essa época de jogador? Zenon. Jogou no Avaí, né? Avaí, Guarani, Corinthians, Atlético Mineiro, eu na Arábia. Sou muito fã do Zenon. Como era o futebol amador naquela época, né? Tinha o estádio cheio, a família sempre reunida, eram 3 times. Fala um pouco como era o ambiente do futebol amador naquela época. Era bem diferente, né? Primeiro que os clubes eram formados mais por jogadores da área, jogadores da casa. Né? Hoje está assim, são muitos jogadores de fora, então jogam, não tem aquele contato com o torcedor. Hoje, antigamente a gente jogava, perdia-se um jogo, a gente tinha vergonha de ir no bar e dar de frente com aquele torcedor que eram os fanáticos nossos. Então hoje não, hoje eu acredito que a queda de público nos estádios no futebol amador, ela deu-se mais em virtude disso que antigamente os pais dos garotos, a família dos garotos, vinham ver o garoto jogar. E hoje são poucos, por exemplo, no ano passado, o Bandeirante formou um time, na minha opinião, um time muito bom. E dentro do time titular tinha 8 garotos criados na base do Bandeirante. Então, o Bandeirante trouxe um pouco a torcida de volta, entendeu? Mas o Bandeirante também já teve com isso, jogado muitos jogadores de fora. O Bandeirante sempre tem, no mínimo 3, 4 garotos da casa. Mas teve uma época de muitos jogadores de fora, então o torcedor se afasta. Eu acredito que o afastamento da torcida no futebol amador deu-se mais em virtude disso. A gente estava conversando antes aqui desse bate-papo sobre a decisão do Campeonato Municipal de Florianópolis em 1996. Na ocasião, você era o técnico da equipe principal do Bandeirante, né? Fala um pouco dessa final entre Bandeirante e Avante em 1996. Não, em 96 eu era o auxiliar do Ercílio. Em 93 eu era o treinador e o Ercílio era o meu auxiliar. A gente mudou os papéis. Em 96 o Ercílio era o treinador e eu era o auxiliar. A gente trabalhava em bastante conjunto. Foi um jogo bastante que a gente, no início da competição, a gente estava preocupado de montar o grupo, porque já estava vendo aquele negócio do pessoal pagar. A gente estava preocupado. Mas aí com a amizade, o primeiro jogador que eu que trouxe para cá, foi o Raul, que jogava no Avante. E a gente sabia que o Raul era um jogador que tinha um prestígio no futebol. E com a vinda dele, tínhamos alguns garotos nossos da casa, o Kleber, que na minha opinião foi o melhor goleiro de todos os tempos do Bandeirante. Tínhamos o Robson, outros garotos que a gente tinha da casa aqui, Cacau. E fomos juntando, aí trouxemos o Mazinho da Cachoeira, trouxemos todos os jogadores, a gente montou um grupo e ficou um grupo, uma família. Era um grupo muito unido, fechado, e a gente, no decorrer da competição, o time foi se fechando, o time foi crescendo de produção. Chegou um determinado momento do campeonato que eu e Ercílio conversamos, acho que não vai ter para ninguém não, e vai ser difícil ganhar de nós.
E realmente a gente, de novo, acabou campeão invicto. Como em 93, que a gente foi campeão invicto, em 96 também fomos campeão invicto. Fala desse título de 93 que você foi técnico. Era um grupo, na minha opinião, foi o melhor grupo que eu trabalhei, né? Ali era um... Tu podia até cometer erros, eles lá dentro corrigiam. Era um grupo muito forte, a gente tinha uma zaga, o Nena e o Sidney, uma zaga fortíssima. Tínhamos dois laterais bons, o Ricardo e o Fumaça. O goleiro Renato Kleber, que era um menino, era o reserva do Renato, então foi ganhando a experiência. O Renato no gol. Tínhamos o Mazinho, hoje é treinador da categoria de base do Bandeirante. Tínhamos o Mazinho, o Cipó, que foi um dos grandes jogadores do Bandeirante. O Bauer, irmão de Sandro Ventura, que jogou conosco. E aí na frente nós tínhamos o Tonho e o Joel, que recém tinham saído do Profi, e o Fabrício, que era o nosso tanque na frente, né? Nós tínhamos um time muito forte. Aquele analista, acredito eu, não existe a palavra impossível, mas era muito difícil alguém tirar o título da gente. Você falou dessa invencibilidade do Bandeirante de 123 jogos. Lembra quando que o Bandeirante perdeu essa invencibilidade? Contra quem, não? Lembro. Foi uma tarde muito triste para a gente do Ribeirão. Nós perdemos de 4-3, se não me engano, 4-3 ou 3-2, lá no Pantanal para o Corinthians. Uma tarde que o professor Yolando Rodrigues, eu não sei se ele ainda é vivo, o professor Yolando Rodrigues ele foi muito infeliz na arbitragem dele. Você falou no Corinthians do Pantanal. Quais eram os principais adversários do Bandeirante nessa década, nessa fase aí do Bandeirante que disputou a Copa Metropolitana, né, o Campeonato Municipal de Florianópolis, a Copa Arizona? Quais eram os principais adversários? Não digo aqui na região do Ribeirão da Ilha, mas em toda a grande Florianópolis. Eu acredito, né, que depois que começou o campeonato, os adversários os principais foram outros, mas antes de começar o campeonato, a gente sempre tinha, como eu acabei de falar, Corinthians, Portuguesa, Agronômica, Mangueira. São tudo time que a gente dava gosto de ir no campo ver o jogo, que a gente sabia que ia haver um grande jogo de futebol. Você é nativo aqui do Ribeirão da Ilha, né? Quais eram as equipes que existiam naquela época do Bandeirante aqui no Ribeirão da Ilha? No início era só o Bandeirante, né? Mas depois, mais tarde, acho, se não me engano, acho que foi em 75, foi fundado o Canto do Rio, que é um co-irmão nosso, é um grande clube também, um grande time. E o Santa Cruz, outro co-irmão nosso, que é aqui pertinho. No Ribeirão somos os três, né? Aí na outra região, Armação, Campeche, ali também tem os outros adversários, são adversários bastante fortes quando enfrentam com o Bandeirantes. Você, depois de ter parado de jogar, já se tornou técnico, já ser outra função no Bandeirante, já foi por acaso presidente do clube, não? Não fui nem pretendo. Nem pretendo ser não, mas como assim que eu parei de jogar em 92, e em 92 mesmo eu já assumi na metade do campeonato o primeiro time no lugar do Célio, que o Célio era o treinador e teve uns problemas e ele precisou se afastar. Ali eu já assumi em 92. O Edinho, agora você atualmente faz um excelente trabalho com categorias de base, né? Isso faz há 30 anos, né? Quando começou esse trabalho, né, com categorias de base, que será o nosso papo daqui a pouquinho, na sequência deste bate-bola entrevista, mas já dá uma palhinha aí de como foi o início desse teu trabalho, o que te levou a realizar esse excelente trabalho que você faz nas categorias de base do Bandeirante aqui no Ribeirão da Ilha. Então, comecei novinho no primeiro, aí com 22 anos, o Marcelino, que até então era o treinador, era o diretor de esporte do Bandeirante, e como a gente tinha uma amizade, aí ele me convidou para treinar os garotos, que ele treinava, como estava acumulando muita coisa, estava cansativo para ele. Ele me convidou, eu peguei a treinar e gostei da ideia, fui me acostumando com a ideia, e estamos até hoje aí. Algo a falar ainda dessa trajetória do Bandeirante antes de a gente começar a falar do seu excelente trabalho nas categorias de base do Bandeirante, não? Algo que faltou a destacar aí deste clube tão tradicional do futebol amador. Próximo mês completa 20 anos, no dia 20, 86 anos de fundação, né? Alguma programação aí para a comemoração desse aniversário do clube, não? Tem um calendário todo montado, mas aí a diretoria administrativa que eu não participo, mas o informativo já chegou para nós associados. E eu sei que tem a
a feijoada do Bandeirante, dia 12 de junho. Né? Já aproveito o pessoal que quiser participar. Os convites estão à venda na secretaria. E tem o coquetel de aniversário no dia 20 de junho. Tem um campeonato interno de associados. Aí tem um festival que começa no dia 26 de maio, aos finais de semana. Dia 26 de maio. E vai terminar dia 18 e 19 de junho, na véspera do aniversário. A programação está toda, inclusive está no site do Bandeirante, mas eu não sei assim como é que foi funcionar, não. Esse é a primeira parte do bate-papo aqui com o Edinho, né, que faz um excelente trabalho com as categorias de base do Bandeirante, que conhece a história deste clube tão tradicional do nosso futebol amador. Na segunda parte, a gente vai falar do seu excelente trabalho há mais de 30 anos aí, formando atletas aqui no Ribeirão da Ilha. Um abraço a todos.